Alô, galera atleticana, aquele abraço. Eu vou comentar agora a chegada do técnico Marcelo Cabo ao Atlético. O treinador foi anunciado oficialmente na tarde desta terça-feira. Ele já estava contratado, desde o final da semana passada, mas apenas hoje foi anunciado oficialmente. O treinador chega para a segunda passagem dele no clube rubro-negro. A primeira em 2016 e 2017. Ele conquistou o título do Campeonato Brasileiro da Série B. Bom, toda contratação ela tem pontos positivos e negativos. Vamos pegar aqui, no meu entender, os pontos positivos desta chegada do Marcelo Cabo. Ele é conhecido do Atlético. A diretoria do Atlético sabe como é que o Marcelo Cabo trabalha, quais são os seus métodos. 2. O Marcelo Cabo conhece o Atlético, sabe os bastidores do Atlético, como é que o Watson, que ele é uma figura um pouco diferente de outros gestores de futebol, trabalha. Então tem este ponto. 3. Cabo foi vencedor no Atlético, isso conta, sem dúvida. 4. É um treinador de variação tática. Ele consegue tanto fazer equipes altamente reativas, como o próprio Atlético, ele chegou a fazer, por exemplo, naquele jogo contra o Flamengo, Copa do Brasil de 2017, 0-0 no Maracanã, no CSA de 2018, em que ele conseguiu o acesso, em alguns momentos ele adotava um time muito defensivo, em outros momentos ele tem times soltos para frente, que jogam, que propõem jogo. Então é um treinador que consegue variar do reativo ao propositivo. Pontos negativos, no meu entender, falta experiência na Série A. Cabo tem apenas 13 jogos de Série A no currículo, 4 pelo Atlético, 9 pelo CSA, e em campanhas muito ruins. No Atlético ele perdeu os 4, no CSA em 9 ele ganhou apenas 1. E o Cabo costuma ter uma dificuldade com trabalhos em andamento. Cabo não foi bem no Figueirense, não foi bem no Guarani, foi apenas razoável no CRB no ano passado. Então isso mostra uma dificuldade dele nesses trabalhos de sequência, quando ele não começa o campeonato pela equipe. O Atlético tinha como primeira opção o Zé Ricardo. O treinador optou por esperar aí uma proposta do Japão, pelo visto ele ainda está aguardando essa proposta. E não tendo o Zé Ricardo, o Atlético acabou investindo em um profissional conhecido. Eu avalio que essa chegada do Cabo é uma chegada de um risco de regular para alto, talvez. Não é aquela aposta arriscadíssima, mas é uma aposta de um risco considerável. Justamente por essa falta de experiência dele na Série A, e também por essa questão de ter uma certa dificuldade com trabalhos em andamento. O Cabo não é aquele treinador explosivo que chega no time, movimenta tudo, faz o time funcionar, não. Ele é de um trabalho mais planejado, talvez por isso encontre dificuldades neste tipo de trabalho, nesse trabalho de sequência, nesse trabalho tampão, vamos dizer desta forma. Os desafios do Cabo no Atlético. O primeiro, recuperar a autoestima do time, está em baixa. São 6 jogos sem vitória. Na Série A, apenas 2 pontos nos últimos 4 jogos. A equipe está sentindo a falta de jogadores que deixaram o Atlético. E muito provavelmente esses jogadores não serão repostos à altura. É muito difícil substituir Edson, substituir Renato Kaiser, substituir Jorginho. O Atlético perdeu o treinador, agora vamos ver se o Cabo consegue suprir essa demanda. E o Cabo pega o Atlético num momento difícil do campeonato. Um momento difícil porque o Atlético está em baixa, e um momento difícil porque o campeonato, naturalmente, na sua reta final, ele vai aumentando o grau de dificuldade. E aí o Atlético vai para esse grau de dificuldade maior, sem alguns de seus jogadores importantes na temporada. Então tudo isso o Cabo terá que conseguir organizar, superar,
para fazer com que o Atlético faça uma campanha de boa para regular. Porque o Atlético, se ele tiver uma campanha regular, talvez ele não fique na Série A. Nós estamos falando de um time que tem um orçamento pequeno, tem um elenco pequeno, então ele precisa estar próximo do seu limite o tempo todo. Pode ver que o Atlético fez muitas partidas boas que ele não venceu, mas dificilmente o Atlético não fez uma partida fraca que ele ganhou. Por quê? Porque ele precisa estar nesse grau elevado de desempenho para conseguir pontuar na Série A do Campeonato Brasileiro. Então estes são aí os desafios do técnico Marcelo Cabo. Desejo boa sorte a ele. O Cabo é um profissional muito dedicado, um profissional muito atencioso, e pessoas assim naturalmente fazem com que a gente torça por elas. Beleza, gente? Essas são as minhas impressões sobre a chegada de Marcelo Cabo ao Atlético para a segunda passagem. Até antes de concluir, eu queria falar também um pouquinho das passagens deles por outros clubes, né, nesse intervalo entre a primeira e esta segunda passagem dele pelo Atlético. O Cabo, assim que ele sai do Atlético, ele comanda o Figueirense em 2017, 10 jogos lá no Figueirense, apenas 2 vitórias, caiu. Depois ele dirige o Guarani em 6 jogos sem vencer, também caiu. Em 2018 ele dá um passo atrás, inicia o campeonato, a temporada no Resende, do Rio de Janeiro, que é de onde ele é oriundo, mas em seguida ele assume o CSA. No CSA ele conseguiu um feito muito grande, que foi de levar o CSA, uma equipe que acabava de vir da terceira divisão, à primeira divisão. Desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser seriado, foi a primeira vez que um time de Alagoas chegou na primeira divisão. No CSA, ele acabou não conseguindo começar bem o Campeonato Brasileiro da Série A, e o CSA teria mesmo muitas dificuldades pelo time fraco que tinha, e ali durante a paralisação, né, para a Copa América, ele foi demitido após perder um amistoso para o Sport Recife, que na época estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois do CSA, ele veio no Vila Nova. No Vila Nova, o Cabo fez 16 jogos. Ele assume o time na 10ª rodada, 17 jogos, aliás. 4 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Ele assumiu e deixou o time no mesmo lugar. Ele assume o Vila em 16º, na 10ª rodada, deixa o Vila em 16º, na 26ª rodada. Depois disso, o Vila acabou sendo rebaixado. E no CRB, no ano passado, o Marcelo Cabo assumiu o time na Série B, na 29ª rodada, né, na reta final. Ele pegou a equipe em 8º lugar e terminou a competição em 7º lugar. Neste ano ele ganhou o campeonato alagoano e no CRB, largou o CRB na 10ª colocação na Série B. O time chegou a frequentar o G4, chegou a brigar por vaga no G4, mas depois acabou caindo na tabela e agora é o 10º colocado. Então isso é apenas um resumo aí dos últimos trabalhos do Marcelo Cabo. E você, torcedor atleticano, o que achou dessa contratação? Gostou? Era o treinador de sua preferência? Caso não, quem você teria ido atrás? Deixe aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no canal, porque assim você ajuda a fortalecer este espaço, que é um espaço dedicado exclusivamente ao futebol goiano. Tenham todos um ótimo restante de semana e até o próximo vídeo.